Vou fazer um desafio aqui para você. Eu vou fazer duas perguntas para eles, tá? Enquanto você, num exercício aqui para as pessoas que estão nos assistindo, vai colocar os principais arranjos que você enxerga de aproveitamento de um lote com bastante declive e com bastante aclive. Pode ser? Então, ó, tô desenhando um lote em declive aqui para você e um em aclive aqui. Você consegue fazer um arranjo enquanto eu pergunto para eles aqui? Consigo sim. Quando a gente fala em topografia em níveis, o arquiteto ele representa o croquis em corte. O que é o corte? É você ver a casa de lado, assim, ó. Então eu vou desenhar ela de lado. Perfeito. Só os caixotes aí, só pra gente entender, tá bom? E falando com eles, essa questão da depreciação... Pô, mas tem dois iguais aqui, ó. Malandrinho. Essa questão da depreciação, ela é super importante. E o que me explica? Vou citar até um caso aqui de Sorocaba, se as pessoas que estão nos assistindo não conhecem a cidade, porque isso aqui não tem barreira geográfica, né? Em Sorocaba, tem uma avenida muito importante aqui, que é a Avenida São Paulo. Sim. Né? Na Avenida São Paulo, a gente tem alguns condomínios antigos ali, né? E tem condomínios novos. Uhum. Só que, estranhamente, na Avenida São Paulo, praticamente um ao lado do outro, tem condomínios que têm valores muito diferentes. Sei. E o padrão do condomínio não é, assim, tão diferente assim, né? Então, por que, por exemplo, um Chácara Ondina, na Avenida São Paulo, tem um valor muito maior do que aquele novo, como que é o nome? Bougainville? Bougainville. Por que existe essa discrepância tão grande do ponto de vista, né, da corretagem imobiliária de condomínios da mesma rua? Para quem é do mercado local, fica mais fácil você entender, né, a diferença de valor de um condomínio para o outro. Vamos começar pelo Chácara Ondina. A gente tem um histórico de uma empresa, que é a Splice, que desenvolveu o loteamento. Você nota ali que já é um loteamento totalmente planejado. Ele tem acesso ali de pista de desaceleração. Então você tem todo um recuo interno. Você vê uma portaria planejada, acesso de entrada e saída de veículos e um loteamento muito bem planejado, já com histórico na cidade. Já o Bougainville, o histórico dele foi de um loteamento que lançou, não entregou, ficou um tempo parado o projeto, e aí veio uma empresa terceira, reativou o negócio e relançou esse empreendimento. Então ele já ficou ali, em tese, como a gente chama no mercado, queimado. Né? Então, pelo fato de ter um relançamento, e consequentemente você vê um projeto um pouco deficitário, um projeto um pouco prejudicado, e que consequentemente, no seu preço final, e até no desenvolvimento de vendas, você vê uma velocidade muito menor do que de uma empresa que tem um histórico de um projeto muito bacana, que já desenvolveu vários nas cidades e que sempre foi muito sucesso. Eu acho que a principal definição de preço e liquidez, ele está muito pautado no histórico dessas empresas e desses projetos. Tá. Faz muito sentido isso, porque justificativa de localização, mobilidade, esse tipo de coisa não cola numa situação dessa, né? Porque um é praticamente ao lado do outro ali. Sim. Mas isso que você falou foi o que eu já ouvi mesmo de outras pessoas. E essa questão de... Isso tem em condomínio, né? Por exemplo, o nome Alphaville é um nome também muito forte. Dificilmente um Alphaville não vai para frente. Eu nunca ouvi falar nisso, né? Então, por isso que quando se tem um lançamento desse tipo na cidade, as pessoas vão lá e compram porque vai dar certo, né? E vai dar certo não só no intuito de ser um bom condomínio, mas vai ser um lugar valorizado, né? Perfeito. O Chácara Ondina, o que acontece ali, pegando o gancho do Hertz? Ele já tem histórico pela construtora de condomínios de alto padrão, que é a Splice. Então, a Splice, ela fez Giverny, ela fez o Chácara Ondina, fez o Colinas do Sol, fez Mont Blanc. Então, já tem histórico. E, então, assim, as pessoas, muitas vezes, ela vem, poxa, o que a Splice fez? Esses condomínios são condomínios de padrões legais. As construções de casas são legais. Então, a pessoa já vem com isso em mente.
Isso facilita, porque a pessoa fala, não, eu não vou morar, por exemplo, no Giverny, porque ele é na região sul e o que me atende é a região leste. Então eu vou ali para um condomínio da mesma construtora que eu entendo que vai ser o mesmo padrão. Quando você vem de um histórico de uma loteadora que ela não deu sequência, que foi um empreendimento para ser daqui 4 anos e se tornou um empreendimento de 7, 8 anos, então ele já traz um histórico negativo. E isso faz com que muitas pessoas não queiram investir ali. Falam, porque será que se eu investir vai ter rentabilidade? Será que a casa vai vender? Então isso faz com que muitas pessoas optem em pagar um pouco mais num outro condomínio, mas por ter essa segurança, do que ir para um condomínio que está um pouco mais acessível, né? E ficar com essa incerteza de fazer uma casa ali e ela acabar se tornando um elefante branco no condomínio. Legal. O Bissoli tá parecendo aqueles caras que... Roda Viva, que faz a caricatura. Caricatura. Não tá feito. Aí, ó. Se você Tá, quiser falar. tá bom. hein? Tá, não, você que vai explicar. Vou esperar você fazer o outro aqui. Eu vou continuar discutindo com eles. Agora, conceita tudo, viu, que você falou aí, né? Grifes, que a gente pode determinar Splice, Alphaville. Eles já têm o portfólio deles, já tem histórico muito positivo no mercado, né? A Alphaville está em mais de 23 estados brasileiros. Então, o histórico deles lá em Barueri, meados de 80, já demonstra isso, né? Quando eles lançaram o primeiro Alphaville, É o e a formação do redor de desenvolvimento comerciais, dos demais Alphavilles que saíram, transformou a região de Barueri, né? Então, isso também se repetiu em outros estados brasileiros, né? Então, quando a pessoa adquire esse histórico positivo, né, essa marca que fala por si só, se torna muito mais fácil, né? Porque você querer estar no lugar, você comprar um produto de uma empresa, de uma marca conhecida, te dá total segurança segurança e confiança de você ter a certeza que está fazendo o investimento certo. Legal. Essa série aqui chama-se Construa o que Vende. Na verdade, a intenção nossa era falar para investidores, né? A gente está mudando um pouquinho o formato, porque a gente está entendendo com base dos números que as plataformas nos apresentam, do que de fato faz mais sentido para o nosso público-alvo, que são os investidores e os clientes finais, né? Então, para a galera que está nos acompanhando, entendeu que mudou um pouquinho o formato, mas não deixa de ser informações super valiosas para quem quer construir tanto para morar quanto para vender, né? E falando daquelas pessoas que querem comprar um terreno para venda, eu e o Bissoli a gente discute muito isso, que é o preço do tijolo lá no Alphaville e o preço do tijolo lá na casa de bairro é o mesmo. Só que a terrinha onde você está colocando esse tijolo, ela tem um valor totalmente diferente, né? Então, para quem está construindo, para morar ou para vender, o mais importante é você olhar não sei como eu falo essa palavra. Valorização da terra que você está comprando. Faz sentido isso? Muito sentido. A gente é acostumado de ver aí dezenas de investimentos, né, onde se realizou uma construção num lugar errado, né? Enquanto se fosse no lugar certo, o potencial de valorização seria muito maior. Então, a escolha é muito determinante aonde você vai empregar a sua construção, né? Então, você pode fazer o mesmo investimento. Se você traz aqui uma ordem financeira, eu vou construir uma casa de 300 metros e eu vou investir 1 milhão para essa construção. Então, se eu construir no lugar A, valorizado, ela pode crescer ali, vou dar um número hipotético, 50%. E se eu construir num outro lugar, no item B, que é um lugar prejudicado, que ele é carente de infraestrutura, talvez você nem recupere tal mesmo até o investimento que você fez. Então, o local, ele é muito determinante se você busca a valorização. Então, para quem constrói tanto para vender quanto para morar, é importante buscar um local valorizado. Bom, que mais a gente consegue deixar
de informação valiosa enquanto o nosso artista vai modelando ali. Eu só ia fazer um comentário, não sei porque, mas gostei dessa palavra, valorizado, valorização. Você gostou? E você viu que eu fiquei preso, né? Eu falei, como é que Eu acho que eu fala? não consigo falar. Não consigo falar. Aí, pum, nossa, foi muito rápido. Saiu. Ali, né? Por que será que ele se lembrou tão rápido dessa palavra? Eu não consigo falar, eu falei. Um merchanzinho, um churuco que eu vou isso aqui. Então vamos lá. Falando de financiamento, agora. Pessoa que vai comprar o lote, ela tem a opção, muitas vezes, de comprar esse lote financiado e tem a opção de comprar à vista. A gente discutiu muito isso, se eu não me engano, no último episódio, né? Ah, não, foi no Café com Arquitetura, no podcast lá do Bissoli, que a gente falou sobre isso, sobre os benefícios da pessoa que vai construir financiado, quitar o lote e ter esse lote como entrada no financiamento para o adiantamento dos 20% e tudo mais, né? Para quem quer saber desse assunto, ele também vai estar no meu canal aqui. Mas vocês indicam financiar a compra do lote? Com certeza. A gente atende diversos clientes com diversas intenções, né? Então, a gente tem clientes que tem uma conta muito bem definida, né? Eu acho que tudo o cliente que tem capital e mesmo com capital, ele decide fazer financiamento, ele com certeza é um cliente que faz conta. Sim. Ele sabe qual é o capital dele, o quanto ele pode trabalhar esse capital e ter uma margem muito maior, e ele faz conta se o capital dele aplicado vai trazer uma melhor rentabilidade do que ele pegar o empréstimo. Então, parte daí. E a gente tem o cliente que não tem capital, que ele, de fato, precisa fazer o financiamento e construção, e que é um ótimo recurso, porque é uma forma de viabilizar um projeto, um sonho que ele tem e que vai fazer sair do papel, né? Então, ele vai seguir os critérios do banco, obviamente, vai comprovar renda, e aí vai procurar o corretor, vai procurar o arquiteto, vai seguir todas as etapas do processo e validou, fechou a negociação, ele vai seguir com o processo junto ao banco e o banco, em etapas e etapas, com a evolução da obra, vai liberando os recursos ali e a coisa vai acontecendo e sai do papel. Eu gosto muito da estrutura do financiamento, porque assim, às vezes ele não tem capital, mas tem renda. E ele, 5 anos, 10 anos, ele não conseguiria juntar porque ele ia gastar com outras coisas. Então, o financiamento faz com que você conclua a sua casa, né? E essa questão não só da estrutura financeira, eu vejo que as pessoas que têm uma dificuldade de construir uma casa, que são leigas, vão construir pela primeira vez, ela está dentro da estrutura da planilha financeira da Caixa. Então, ela só recebe a hora que ela conclui a etapa. Então, a Caixa faz com que você termine sua obra. A pessoa que nunca construiu na vida, ela termina a obra. Então, tem um lado muito positivo. Você vai construir pela primeira vez, eu falo para todo mundo, faça financiado. Se tem dinheiro, faça financiado. Não vai dar problema nenhum, você vai conseguir terminar sua casa. Perfeito. E as vantagens, só um complemento aqui. Às vezes a gente atende cliente também que ele andou no mercado. Ele visitou muitas casas e ele não achou nada do interesse dele, né? Ele não gostou de um ambiente, de um quarto, de uma sala. E aí ele tem esse desejo de fazer a casa do jeito que ele sempre sonhou. Então, a possibilidade também de fazer o terreno em construção para este cliente é o único caminho. Que acontece muito, né, Evelyn? Então, até o que parece muitas vezes distante se torna real, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, nossa, mas eu vou construir, eu nem sei. E aí você tem que ter uma estrutura para chegar nessa construção. Então, a obra ela tem que ter um arquiteto responsável, o banco ele vai mandar um engenheiro para fazer medição e acompanhamento, e a pessoa, eu costumo dizer que o brasileiro, ou né, o ser humano, ele é assim, ele precisa ter um boletim para pagar. Então, ele tendo esse compromisso, ele se organiza, e ele, quando ele vê, ele já terminou a casa. E a casa saiu exatamente da forma que ele queria, né? Então, você acaba tendo que se organizar, se preparar, para que isso saia do papel. E não é uma coisa que você pode começar e parar no meio do caminho, não.
Ali tem um banco, tem um comprometimento. Diferente, muitas vezes, da pessoa que está com o dinheiro ali, mas ela não tem uma organização. Então, ela começa, dela se perde, então vira uma bagunça. Já quando você recorre para o financiamento, você tem que seguir um cronograma. Então, você vê muita obra que a pessoa foi com recurso e parou, e você praticamente não vê obra que foi com financiamento e parou. Tá? Por quê? Porque a pessoa ela segue todo um passo a passo e todo um cronograma. Então, o financiamento do terreno e construção é, sim, uma ótima opção. Principalmente para os desorganizados da vida, eu costumo dizer. E é um benefício também, né? Quando você compara uma casa pronta, ela tem um preço por metro quadrado. Se eu tenho a opção, know-how, né, tempo de espera e quero construir optando por financiamento e construção, obviamente que essa casa ela vai sair mais barata do que uma pronta. Então, também é uma opção para quem ali, né, ponha tudo na ponta do papel e fala, cara, eu posso ter o mesmo resultado, tenho tempo, tenho vontade, quero construir e quero ter um resultado financeiro mais baixo do que comprar uma casa pronta. É uma opção para esse cliente também. Guilherme, consegue explicar para a gente aqui o seu esboço aclive e declive? Bruno, por favor, nos oriente aí com relação à posição do desenho do Bissoli, se a galera de casa vai conseguir enxergar aí. Você vai mostrar naquela câmera lá, tá, Bissoli? Essa daqui Isso aqui. Tá dando para enxergar bem aí? é o quinta. Tá? Ó, dá pra ler Pode chegar até mais perto se você quiser, Bissoli. Só. Tá escrito rua aqui, ó, como ponto de referência. Acho que já deu pra Obrigado, valeu. Eu até fiz a brincadeira com o Hugo. Ah, mas você me deu 2 terrenos iguais porque não tinha o ponto de referência, que é a rua. Então, o que vai ter de diferente o aclive e o declive? O aclive, você olha da rua, é o lote que sobe, né? E o declive é o contrário, o lote que vai descer. Então, nesse primeiro exemplo que eu mostrei na câmera, o aclive, a gente tem a rua embaixo. O que a gente tem que fazer, o primeiro desafio é vencer o grau de inclinação da rampa para o automóvel. Ele é um terreno que você vai potencializar espaços construtivos. Então, por exemplo, se é um terreno pequeno, você consegue otimizar abaixo dele uma construção para abrigo de automóveis. Você tira do corpo principal da casa a garagem e você ganha até um pouco mais de quintal. O Hugo fez para mim um aclive aqui de 20 metros de altura. Não, Então, foi de 16. 16,75. Daí eu acabei fazendo uma casa de 3 níveis, mas você pode fazer uma casa com garagem embaixo e ela toda térrea. Então você tem uma garagem, você tem uma casa prática no seu dia a dia térrea, com tudo próximo. Embaixo você tem só garagem. Nessa você ganhou um espaço de rooftop, com espaço gourmet. Então, como o aclive era bem acentuado, para não usar só muro de contenção, no final eu usei talude. Que daí é uma mescla que você pode fazer em lotes em aclive e declive. Não necessariamente você usa muro. Você pode usar a natureza do lote a seu favor. O que é o talude? O talude é aquela rampa de grama. Então, no final ficou um talude que veio com paisagismo, então a gente ganha espaço para uma horta, ganha mais... Legal. Eu gosto de falar que o quintal, a gente compra o terreno por metro quadrado. O quintal, quando a gente faz uma casa com 2, 3 níveis, a gente está ganhando metro quadrado do lote que você está pagando. Tem muita gente que fala, mas tem espaço, eu vou fazer uma casa térrea. Mas se fizer um sobrado, você ganha um espaço maior para uma piscina, um lugar para tomar sol, né? Com certeza. Então é muito do que você procura, né? E na frente eu acabei fazendo uma piscina, porque tinha um talude, ia fazer uma projeção de sombra na minha piscina, eu queria a vista para frente, no aclive. Que a vista do aclive para frente, ela tem que ser valorizada. Aí você fez uma borda infinita ali, né? Ah, de vidro. Aí eu investi. Nossa! Essa casa Ousado. Do lado do... Como chama o cara do apresentador da Praça Nossa? Carlos Alberto Nóbrega. Carlos Alberto de Nóbrega. É vizinho dele. Entendi. Você não vai ver ele lá, ele fica no banco, né? Você coloca lá o declive para você explicar agora. Vamos lá, declive, hein? Eu vou colocar agora, eu sei que eu fico só segurando 5 minutos, né? Aí, pra galera Beleza. ver. Então, de novo, ponto de referência, a rua tá aqui em cima, esqueci de escrever, tá certo? Tá apontando? Tá aqui, ó, a rua. A rua tá aí.
né? E o lote todo desce. O que acontece? O declive... ele Quanto tem- que é o declive que eu fiz? Esse ficou 18,5. 18,46. Bom no olho, cara. É, o topógrafo aqui. Essa aqui foi na mangueira, agora essa aqui foi no topógrafo. Tem que ser. Declive é mais difícil, não dá pra pegar a pirambeira. E o que acontece? A vista do declive, ela tem que ser valorizada para trás. Eu até brinco, né, que quando o corretor vai apresentar o terreno em declive, é o quinto. A pessoa não pode olhar para baixo. Não, E se ela olhar para baixo, ela desiste. ela não consegue nem enxergar o que ela vai construir na casa. Ela desiste. Ela vai comprar um buraco, uma pirambeira. Então todo mundo compra esse lote pela vista. Dificilmente alguém vai comprar o lote porque ele quer fazer uma casa em níveis que desce, né, que vai caindo. Então o que a gente faz? Os níveis, eles são feitos para que a gente diminua o investimento de muro de contenção. A gente vai escalonar os patamares, né? Dá para fazer uma casa térrea num lote de 16 metros de caída? Não dá. Não dá, senão você vai perder muito. Vai gastar muito. Não tem, é um negócio assim, eu quero fazer, eu posso. Na engenharia tem solução para tudo, mas vai ficar muito inviável, né? Então, uma pessoa que vai procurar vista, ela tem que entender que ela vai ter uma rotina numa casa que vai ter mais do que um patamar. Tá. Legal. Claro que o desenho aqui foi bem improvável, né? Dificilmente não faria algo. Eu pensei em fazer uma térrea, só para falar, dá para fazer, só para criar uma polêmica. Acaba que dá para fazer, mas você acaba ficando com espaço oco embaixo da casa, né? Sendo que você consegue aproveitar muito melhor fazendo uma área gourmet legal, ao invés de fazer um rooftop em cima, você faz uma área de lazer bem acolhedora, aconchegante, uma sala de cinema, talvez. Então, por que deixar aquele espaço que você vai ter que investir de qualquer maneira, porque se for térrea, você tem que colocar laje ali, não tem o que você fazer, né, Guilherme? Então, se você pode aproveitar, então você ganha em área construída. Então, na verdade, o terreno em declive é saber aproveitar. Se você tem uma vista que te agrada e você tem esse espaço, muitas vezes você faz um projeto fantástico. Você consegue fazer a casa dormitórios, parte íntima toda no nível da rua e ter uma área de lazer impecável embaixo. A gente vê muita casa em declive que é surreal. E aí a gente até dá como orientação, seja ela no declive ou no aclive, a gente passa muito isso para construtora, até para cliente. Hoje você está comprando, seja para vender, né? Vou pôr elevador, não vou pôr. Poxa, deixa no projeto previsto. Não precisa colocar. Mas para uma futura necessidade, isso é muito importante. Então, seja no aclive ou no declive, dá essa dica, seja, né? O Guilherme já é especialista nisso, mas para o seu arquiteto, que muitas vezes tá aí só pensando no hoje, pensa no futuro, pensa numa futura revenda, que isso faz toda a diferença. Não tem, mas dá para fazer. Eu já cheguei a perder negociações com o cliente da casa, o cliente ter amado, mas ele falava, mas e o elevador? Aí falei pra construtora, ela falou pra mim assim, coloca aquele de cadeirinha. Como é que você vai vender um imóvel de 2 milhões com um elevador de cadeirinha? Não dá. Não vende. Então assim, você perder de vender por conta desses pequenos detalhes. Daí tem previsto para pôr elevador, ele compra a casa e nunca instala o elevador. Nunca instala. Só tem a possibilidade. Se você gostou desse corte do podcast e quer continuar nos incentivando a trazer episódios novos por aqui, curta e se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós. E se você quiser comentar a respeito desse tema, desse vídeo, ou até sugerir temas novos, convidados novos para a gente trazer aqui, coloque nos comentários. Eu mesmo vou te responder. Um grande abraço. Tchau.